O juiz de direito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, atuante na comarca de Braço do Norte, Rodrigo Barreto, abriu os trabalhos no segundo dia do Fórum Estadual, apresentando um panorama da execução de medidas socioeducativas em diferentes regiões do estado. A avaliação num panorama geral, claro, o estado de Santa Catarina ele é muito deficitário, né? A política ainda está muito aquém do desejado. Essa é uma visão assim, muito clara, muito perceptível. A segunda parte, já agora da mesa, ela foi tratado dos instrumentos da avaliação do adolescente, né? Enquanto pessoa, a avaliação que recai sobre o adolescente, a pessoa do adolescente, na execução da medida, certo? E o que essa avaliação ela influencia nas possibilidades de benefícios que são concedidos por lei ao adolescente. Em conversa com os participantes do evento, a consultora em políticas públicas e doutora em educação, Irandi Pereira, disse acreditar que os padrões e referências de atendimento precisam de qualidade para que adolescentes em conflitos com a lei cumpram as medidas socioeducativas e não voltem a reincidi-las. Nós estamos tocando num ponto fundamental para as políticas públicas no Brasil. Em especial para o adolescente em conflito com a lei, que é aquele que tem decisão judicial e que precisa cumprir medidas socioeducativas. E essas medidas socioeducativas, ao serem executadas, elas têm que ter qualidade, para que você não tenha a reiteração do adolescente no cometimento de ato infracional. E o tema que me foi confiado é um dos temas mais difíceis, complexos, mas que eu acho que nós podemos aqui pelo menos em Santa Catarina, ele chegou num momento muito propício, que é o momento de que os estados, os municípios e mesmo em nível federal, já foram construídos os planos decenais de atendimento socioeducativo, que é a questão da avaliação. Claro que essa questão da reincidência não é simples assim como eu estou dizendo. Até, na verdade, eu não gosto muito de dizer reincidência, porque reincidência está lá mais ligada à questão do direito penal. Nós temos um direito infantil, infanto-juvenil diferenciado. Na verdade, para nós seria a reiteração. É claro que a gente não acha que você não ter de fato, a reiteração na prática de ato infracional significa a qualidade da política socioeducativa, porque não é assim uma relação de causa e efeito. Mas se você não se pressupõe, você não toma uma atitude de você avaliar o sistema, avaliar as políticas, avaliar os programas, inclusive com a participação dos adolescentes, das famílias, e das demais políticas setoriais, do sistema de justiça, você também não sabe como que você está organizando essa política nos estados e nos municípios. Há cerca de 2 meses, a Câmara Federal aprovou a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, em casos de crime hediondo, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Em Brasília, os deputados alegaram que votaram a favor da emenda em primeiro turno porque acreditam que uma legislação mais rigorosa deve coibir os jovens no crime. Aqui em Santa Catarina, muitos magistrados dizem que essa não é a solução. Eu sou absolutamente contrário, né, à diminuição da maioridade penal. A gente não conseguiu implementar ainda o Estatuto há 25 anos. Como é que a gente quer reformar as coisas se a gente nem experimentou se um sistema realmente funciona? Então, sem falar de outras questões mais técnicas, mas vai servir para o aprisionamento da adolescência pobre brasileira. Todo conhecimento que é trazido é importante para que a gente possa incorporar e colocar isso em prática. E até porque a gente que trabalha com a infância, às vezes a gente fica um pouco cansado. Então esses locais, eles servem também como recarregar as baterias para continuar trabalhando. Defensor Público do Estado de São Paulo, Flávio Américo Fraceto, debateu sobre objetivos, reavaliação e plano individual de atendimento. Eu acho que a organização teve a felicidade de pautar um tema que atrai discussões muito amplas, né, e ao mesmo tempo fundamentais para se pensar o que é que nós temos feito até hoje em termos de gestão do atendimento socioeducativo e pensar possibilidades de melhorar, né, o que nós temos feito a partir das referências que nós temos em lei, né, desde 2012, que ainda estão em fase de implantação. Então é um tema que ele traz grandes discussões teóricas que a gente conseguiu falar um pouco rapidamente aqui, mas ele sobretudo tem uma aplicação prática substancial
não só, né, para os profissionais do sistema de justiça que decidem os casos, mas também para os próprios profissionais dos programas que fazem o atendimento dos adolescentes. Entre os últimos temas abordados no fórum, a prevenção e promoção de cuidados em saúde para crianças e adolescentes. Dados e informações a respeito do que vem sendo realizado no país a fim de afastar as drogas de menores de idade e garantir os direitos a tratamentos específicos foram levantados. A gente enfrenta há 20, 25 anos, desde a Constituição Federal em 88, do Estatuto da Criança em 90, mesmo o ano do SUS, também o desafio de fazer uma dupla superação. A superação da criança, que deixa de ser objeto de intervenção para ser sujeito de direitos, e a superação para a emancipação dos loucos, em geral, as pessoas que têm transtornos mentais, com ou sem necessidades decorrentes do uso de drogas, porque também até então eram objetos de intervenção e passam a ser sujeitos de direitos com a Lei da Reforma Psiquiátrica em 2001. É nesse sentido que esse duplo desafio impõe também políticas específicas, garantindo, portanto, os direitos especiais, além dos direitos comuns que o ECA prevê. Então não há uma segregação em função do uso de drogas, senão um cuidado específico em função do uso de drogas. E, seja pelo uso de drogas, seja por outras necessidades em saúde, a atenção tem que ser singularizante, como é para qualquer pessoa.